Olá pessoas, na aula de hoje a gente dá sequência e finaliza aqui o capítulo 4 com o tópico 3, característica dos campos de interação. Aqui ele vai trazer as características do campo gravitacional, do campo elétrico e do campo magnético. O campo gravitacional a gente já viu lá no primeiro ano, então a título de revisão, né? Então ele coloca aqui a fórmula da força-peso, né? Só que lá no primeiro ano a gente chamava de P mesmo, tá? Mas é a famosa M vezes G, então força-peso ou força gravitacional na superfície da Terra é a massa vezes o campo gravitacional. Esse daqui é aquele mesmo G, 10 metros por segundo ao quadrado, só que lá no primeiro ano a gente dava mais ênfase a aceleração que o campo gravitacional produzia nos corpos em queda. Então chamava esse G aqui de aceleração da gravidade, mas ele é o campo gravitacional. Tá? Qualquer massa colocada num campo gravitacional próximo à superfície da Terra vai cair num movimento acelerado. Aí ele destaca aqui o valor de G pela fórmula da gravitação universal. O foco não é esse aqui nesse trecho. O foco vai ser, desculpa aqui, no campo elétrico, tá? Então a gente tem carga elétrica produzindo campo elétrico no seu entorno. Quando a carga é positiva, o campo ele é divergente, tá vendo? Os vetores apontam para fora da carga. E aqui você tem as linhas de campo. Quando a carga fonte do campo elétrico é negativa, o campo ele é convergente. Tá? Então, uma carga de prova positiva colocada aqui sofre uma força de atração. Mas se a carga de prova for negativa, a força de repulsão. Então, a força vai variar bastante com o sinal da carga que você coloca para interagir com esse campo. O nome dessa carga é a carga de prova. Tá? Então ele apresenta aqui duas fórmulas. Uma bem parecida com a força-peso. Tá? Aqui, ó. F E L, que é a força elétrica, é igual a carga vezes o campo elétrico. Bem próximo do que ele apresentou aqui na página anterior. Olha lá. F igual a mg. Tá? F igual a Q vezes E. Então, força, carga, campo. E aqui, mais adiante, ele apresenta outra fórmula, que é a fórmula do campo gerado por uma carga pontual. Então, a gente vai trabalhar com essas duas aqui a princípio. Tá? Então, a fórmula da força em função do campo, utilizando a carga de prova. O que entra aqui nessa fórmula é a carga de prova. Já o campo gerado por uma carga pontual o que entra aqui é o valor da carga que gera o campo, a carga fonte. Então vamos diferenciar aqui o Q maiúsculo que aparece nessa fórmula é a carga fonte, a carga que gera o campo elétrico. E o Q minúsculo que aparece aqui é a carga de prova, é a carga que sofre a ação da força transmitida pelo campo elétrico. Tá? Aqui ele vai falar da unidade do campo elétrico, Newton por Coulomb. Okay? E nos exercícios resolvidos também vou fazer algumas restrições aqui. Na questão número 1, ele vai falar sobre soma vetorial. Ele vai apresentar aqui dois campos elétricos e vai perguntar o campo resultante em determinadas condições. Não vamos dar atenção a isso agora. A gente provavelmente fale nas próximas aulas e tal. Mas por enquanto vamos focar na aplicação daquelas duas fórmulas que eu acabei de apresentar. Isso daqui obedece às mesmas regras de soma vetorial que a gente viu lá no primeiro ano sobre força resultante. Tá? Então, no momento que a gente utilizar isso daqui, eu faço uma revisão. O foco para vocês resolverem o exercício que eu vou passar está aqui na questão número 3. Tá? Então, prestando atenção aqui na questão número 3, ele fala assim, um determinado local
no vácuo uma partícula eletrizada de carga 2 vezes 10 a menos 6 coulomb sofre uma força elétrica de 8 newtons. Então, que carga é essa que ele está mostrando aqui para a gente? É a carga que sofre a ação da força. Então, ela é a carga de prova. Tá? Mais na frente ele fala aqui, sabe-se que o campo elétrico responsável pelo aparecimento dessa força é gerado por outra carga pontual de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Essa carga que ele está falando aqui é a que gera o campo, então é a carga fonte. Então presta atenção, a carga de prova ele utilizou aqui para calcular o valor do campo. Então olha só, ele isolou o campo elétrico aqui, tá? Campo é a força sobre a carga, mas essa carga é a carga de prova, olha lá, é o 2 vezes 10 a menos 6. E na equação de baixo, ele quer saber a distância em que a carga de prova está em relação à carga fonte. Aí ele utiliza a fórmula do campo elétrico em função da carga fonte. Mas aí ele destaca a distância, está aqui a distância, então ele está usando a carga fonte, olha lá, 4 vezes 10 a menos 6. É isso que eu quero que vocês prestem atenção na hora de resolver o exercício. Faz a leitura do enunciado e identifica qual é a carga que ele está tratando. É a carga fonte ou a carga de prova? Para que vocês usem a equação corretamente. Ok? Então é esse exercício que é o número 2 que eu vou deixar para vocês lá na plataforma. Aqui no tópico 3.2 ele vai falar sobre campo magnético. Façam a leitura atenciosa aqui no campo magnético, mas ele não apresenta nenhuma fórmula, ele só vai falar das linhas de campo. O campo magnético ele é tangente às linhas de campo formada pelo dipolo magnético. Tá? A unidade de medida é o Tesla. Ele fala um pouco aqui de blindagem eletrostática, ok? E propõe uma atividade aqui, sobre blindagem eletrostática. Fiquem à vontade aí se quiserem fazer. Vamos ao último item, que é o campo magnético terrestre. Tá? O campo magnético terrestre, ele basicamente é uma proteção que a Terra tem contra o vento solar. O vento solar é um conjunto de partículas carregadas que o Sol fica cuspindo constantemente para o espaço e eventualmente essas partículas chegam aqui na Terra. O campo magnético ele funciona como uma blindagem para essas partículas. Ele conduz essas partículas para os polos, que é o que dá origem às auroras. A aurora boreal no Polo Norte e a aurora austral no Polo Sul. Tá? Que tem de especial aqui nesse trecho, tá? É onde ele fala que a origem do campo magnético terrestre, ele tem basicamente duas origens, uma externa ligada à ionosfera e à magnetosfera, leiam com calma, e outra interna, né, associada aqui aos materiais condutores no interior da Terra, tá ok? Como a Terra está girando, você tem correntes elétricas circulando, vamos dizer assim, na atmosfera e no interior da Terra, e essas correntes elétricas são responsáveis por gerar campo magnético. As fórmulas de campo magnético, já adiantando o assunto, elas são apresentadas na hora que a gente vai falar sobre o campo magnético gerado por corrente elétrica mais à frente, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima.